Bom dia, terceiro ano. Espero que vocês estejam bem e vamos dar início a mais uma aula de biologia. Nossa aula de biologia hoje, a correção dos exercícios, sobre as pirâmides ecológicas aí. Então, vamos dar início no livro didático, na página 23. Questão número 1. Leia o texto e responda as questões. Tome como, por exemplo, um roedor silvestre de 40 gramas e um grilo ou esperança de cerca de 1 grama cada. Para cada roedor consumido pela coruja, seria preciso 400 insetos desses para haver igualdade de biomassa. Essa diferença no tamanho das presas também pode ser observada mesmo entre insetos. Operárias de cupins pesam em média apenas 0,06 gramas e seria necessário, portanto, 17 cupins para haver equivalência em biomassa para cada grilo ou esperança. Assim, seriam necessários 667 operárias de cupins para igualar em biomassa um rato. As corujas, juntamente com outros predadores de toda a cadeia alimentar, desempenham importante papel no controle populacional de presas como os roedores. Portanto, os predadores naturais ajudam a evitar explosões populacionais desses organismos, que teriam consequências indesejáveis, tanto em áreas naturais como em ambientes modificados, como plantações, cidades, etc. A que corresponde a biomassa citada no texto? Quando eu pensar em biomassa, eu sempre vou pensar na matéria orgânica, Então, biomassa é sinônimo de matéria orgânica. Então, a biomassa de um ser vivo é a matéria orgânica desse ser vivo. Ou, como ali no texto se refere, as operárias de cupim, fazendo essa equivalência, 17 operárias para um grilo, por exemplo, esse conjunto de seres vivos, tá? Mas sempre que eu pensar na biomassa, eu também vou fazer a associação com a energia química, que ele pode transferir aí para outro organismo. Então, aquela biomassa, ela tem uma quantidade de energia, não 100% dessa energia, que vai ficar disponível para o seu predador, tá certo? B. Grife no texto as comparações de biomassa. Então, as comparações de biomassa estão grifadas aqui no primeiro quadrado, quando eu comparo, Quando eu falo aqui, que seria preciso 40 insetos para haver igualdade de biomassa. Quando eu faço essa comparação em relação ao roedor, Então, um roedor, quando uma coruja come um roedor, é a mesma coisa dele comer 40 insetos, Ou, quando eu faço essa comparação aqui, 17 cupins para equivaler a um grilo ou a uma esperança. Ou 667 cupins para equivaler a um rato. Então, essas linhas aqui devem ser grifadas, tá? Além de grifar a linha, pede para fazer no texto a comparação de biomassa. Depois desenhe como ficaria uma pirâmide de energia para representar essas possibilidades. Então, eu falo aí número de rato, número de coruja, Número de grilos, mais ou menos, em relação à comparação com o rato, mas eu não falo número de produtores. Mas como ele é em número, eu preciso, com certeza, de mais produtores, uma quantidade maior de produtor do que eu tenho de rato. E uma quantidade maior de rato para servir de alimento para a coruja do que o indivíduo da coruja. Então, na pirâmide de indivíduos aqui, do número de indivíduos, nós vamos fazer ela sempre nesse sentido, Rato, eu tenho um rato para alimentar uma coruja. Grilos, eu já vou ter 40. Então, até a minha parte aqui referente ao grilo, meu retângulo referente ao grilo vai ser um pouco maior, tá? Então, aqui tem a representação das duas pirâmides de número, tanto quando as corujas comem os grilos ou quando as corujas comem os ratos, tá certo? 2. As pirâmides ecológicas são utilizadas para representar os diferentes níveis tróficos de um ecossistema e podem ser de 3 tipos.
número de indivíduos, como a gente fez anteriormente, de biomassa ou de energia. Elas são lidas de baixo para cima e o tamanho dos retângulos é sempre proporcional à quantidade de que expressam. Considere uma pirâmide com essa seguinte estrutura: a base dela menor, o retângulo do meio maior e o de cima também menor, bem igualitário com o da base. Letra A. Que tipo de pirâmide entre os 3 tipos citados no texto não poderia ser representados por essa estrutura e por quê? Bom, a única pirâmide que não pode ser invertida, que aqui a gente chama de pirâmide invertida, né? Que a base é menor do que uma dos demais triângulos dessa pirâmide. É a pirâmide de energia, porque nunca um segundo nível trófico ele vai ter mais energia do que o primeiro. Isso aí não existe. Então, a de energia, ela com certeza não é. De número, ela até poderia ser, porque eu poderia ter uma árvore, né, que vai dar alimento a 10 ratos, que vai dar alimento a uma coruja. Aí essa pirâmide poderia ser de número de indivíduos, tá certo? Ela também poderia ser de biomassa, mas só se ela fosse marinha relacionada aos fitoplânctons, porque eles têm uma biomassa menor, porém a reprodução é tão rápida que eles conseguem suprir em relação à biomassa a cadeia alimentar marinha, tá certo? Então, só nessas 2 possibilidades que eu teria essa pirâmide invertida. Ok, pessoal? A pirâmide de energia, ela nunca vai ser invertida. Nunca, tá? B. Dê um exemplo de uma pirâmide que pode ser representada pela estrutura indicada. Substitua 1, 2 e 3 por dados quantitativos e qualitativos que justifiquem essa estrutura da pirâmide. Foi o que eu acabei de fazer, né? A de biomassa, envolvendo a cadeia alimentar marinha, onde 1 representaria fitoplâncton, 2 zooplâncton e 3 os peixes. E a biomassa do fitoplâncton, apesar dela ser menor, também foi o que eu falei com vocês, que o do zooplâncton, ela tem uma grande velocidade de reprodução. E em outro caso, a de números, como eu falei, uma árvore, né, que dá alimento para ir para 10 aves, que serve de alimento para uma coruja. Então, também de número poderia ser. 3. Nos ecossistemas, o fluxo de energia dos organismos produtores para os consumidores pode ser representado por um diagrama. Então, aqui eu tenho as setas indicando os fluxos, né? E como que eles ocorrem, no sentido. Então, entre os diagramas acima, o que melhor representa esse fluxo na cadeia alimentar é o de número 3. Por quê? Porque é a forma que a gente está estudando, uma pirâmide. Aqui indica que esse fluxo de energia ele é contínuo, do mesmo jeito que ele está aqui embaixo, ele está aqui em cima. E a gente já viu que isso não é possível, né? Que à medida que esse fluxo ele vai passando à medida que o fluxo aqui, ó, aqui embaixo, tá igual aqui em cima. Esse fluxo ele não pode ser nessa forma, porque aqui indica que a mesma quantidade de energia que tem aqui. E nós já vimos que à medida que o fluxo de energia ele vai passando, né, de um nível trófico para outro, ele vai sendo reduzido. Por quê? Porque o indivíduo vai usar aquela energia, porque ele vai perder essa energia para o meio ambiente, e sempre no final, essa energia ela é bem menor, né? Essa aqui também não pode ser, porque o fluxo de energia aqui está maior no final do que no início. Aqui no final está pouca, mas no meio desse caminho aqui tem um aumento desse fluxo. Então, nada disso. Esse fluxo de energia ele vai sempre ser reduzido. Então, a questão correta, letra C. Considere as definições seguintes. 1. Pirâmide de número. Expressa o número de indivíduos por nível trófico. 2. Pirâmide de biomassa. Expressa a massa seca, peso seco da matéria orgânica por nível trófico. Gramas por metro quadrado. 3. Pirâmide de energia. Expressa a energia acumulada por nível trófico, né? Quilocalorias por metro
quadrado também. Se o fluxo de energia no Cerrado brasileiro for representado por esses 3 tipos de pirâmides, o resultado obtido quanto à forma de cada uma será. Então, nós estamos falando do Cerrado. Então, a gente tem que pensar em cadeias que possam ser formadas no Cerrado, né? Então, essas pirâmides, elas vão ser todas, essas pirâmides todas descritas de forma tradicional, como a gente pode ver na letra A, né? Na questão da pirâmide de número de indivíduos por nível trófico. Então, eu vou ter uma vegetação muito maior do que meus consumidores primários podem comer, eu vou ter um número muito maior de consumidor primário do que de secundário. Na pirâmide de biomassa também da mesma forma. A área é muito grande, tem muita matéria orgânica, né? E a de energia, como ela nunca pode ser invertida, ela está aí expressa já de forma correta. Questão 5. O estudo de cadeias tróficas é importante para a compreensão das relações entre organismos em um ambiente. Uma forma de estudá-las é pela produtividade de biomassa em cada nível da cadeia. Supondo a existência de uma cadeia no ambiente aquático com 3 comunidades de organismos, vegetação, herbívoro e carnívoro, em equilíbrio, qual dos gráficos representa a variação dessa comunidade em biomassa? Gramas por metro ao quadrado em função da disponibilidade de luz. Então, e aqui eu tenho vários gráficos, né? Ó, uma comunidade em equilíbrio, ela vai ser representada, né? Através de uma, aqui, desculpa, pirâmide de quê? De uma pirâmide? Não, supondo que existe uma cadeia no ambiente aquático em 3 comunidades. Fala os seres, né? Vegetação, então algas, herbívoros e carnívoros. Então, pode ser 2 tipos de peixe, um herbívoro e um carnívoro. Eles estão em equilíbrio. Qual dos gráficos representaria a variação dessa comunidade? Então, a vegetação, ela está sendo representada no primeiro gráfico, que é o correto aqui, sempre em continuidade. Os herbívoros, né? Eles estão também representando o gráfico sempre no aumento, em equilíbrio, junto com os predadores, né? Então, quanto mais produtividade de luz, maior a quantidade de seres, né? E quanto mais essa produtividade, o aumento dos seres, maior vai ser essa biomassa. Então, a resposta correta aqui é A, né? Então, se eu tenho uma boa disponibilidade de luz, os meus seres eles têm que aumentar, eles não podem cair. Principalmente a vegetação, né? Por quê? Porque ela é a base da cadeia alimentar. Se ela cair aqui, todos vão cair mesmo. Só que aqui, ó, nem aqui não vai estar certo, porque esse herbívoro ele se manteve estável. Como é que diminui a quantidade de alimento dele, ele se mantém estável? Aqui ele nem aqui, com o aumento de alimento, ele não se manteve estável, ele também teve um aumento. Então, a B aí está bem incorreta. A vegetação também, ela não pode se manter estável a partir do momento que os herbívoros têm um aumento. Como é que aumenta só herbívoros? Tem muito herbívoro, significa que a quantidade de comida está grande aqui para os predadores, para os carnívoros, eles vão aumentar seu desenvolvimento também. Ó, aqui teve uma queda, né? Aqui teve uma queda nos herbívoros. Os herbívoros nunca vão cair, gente, se a vegetação estiver em crescente. Eles estão em equilíbrio, eles têm que crescer de forma igual. Se um tivesse mantido estável, todos os outros teriam que se manter estável, porque eles estão em equilíbrio. Se um decai, todos têm que decair. Ninguém pode ficar estável ou em crescimento enquanto o outro cai, não. Então, o gráfico que melhor representa essa é
o aumento da produtividade em relação à vegetação, aí mostra um aumento dos herbívoros, hein? Porque tem bastante alimento, e como tem bastante herbívoro, também mostra um aumento dos predadores, tá? Então, somente a letra A aí está correta. 16. Aliás, 6. PUC. Observe a figura abaixo e responda. Então, eu tenho aí uma cadeia alimentar formada por capim, gafanhoto e sapo. O que esse gráfico representa? Qual a pirâmide que ele representaria? Duas possibilidades. A de energia, né? Porque o capim sempre vai ter mais energia que o gafanhoto sempre vai ter mais energia que o sapo e assim por diante. Ou uma pirâmide de biomassa, né? Porque o capim ele tem que estar numa quantidade maior em relação à biomassa do gafanhoto, que tem que ter uma biomassa maior em relação à de sapos, ok? Então, geralmente nos ecossistemas terrestres, sempre os produtores vão apresentar uma biomassa muito maior do que a dos consumidores, e assim por diante, tá certo? Como nas pirâmides de energia. O que são os compartimentos e por que eles são representados por barras de diferentes tamanhos? Bom, os compartimentos, cada uma dessas barras representa o nível trófico de uma cadeia alimentar, né? E cada barra dessa representa a quantidade de energia que fica disponível para o próximo nível trófico. Então, a primeira barra tem bastante energia, né? Foi produzido isso aqui tudo de energia. Só que o que acontece? O capim ele vai consumir parte dessa energia. Ele perde parte dessa energia para o meio ambiente. E aí, ele só deixa disponível para o próximo nível trófico uma quantidade menor de energia. E assim por diante, os gafanhotos que comeram capim, eles vão metabolizar, eles vão gastar energia, vão perder calor para o ambiente e aí eles vão disponibilizar ainda uma quantidade menor ainda de energia para os sapos. Ok? C. Se esse gráfico representasse um ecossistema aquático, a relação de tamanho entre os compartimentos seria a mesma? Depende de quem são os seres, né, desse ecossistema aquático. Se a base dessa pirâmide fosse os fitoplânctons, com certeza ela poderia mudar, né? Ela poderia ser uma pirâmide invertida. Mas se fosse algas, não. Então, sempre quando eu pensar numa pirâmide de biomassa e que eu tiver fitoplâncton, né? Ela pode ser invertida. Mas se for de algas, como da questão anterior, não, ela não vai ser invertida. Tá certo? Então, vamos agora fazer a correção da hora do estudo. As questões da hora do estudo que vão ser corrigidas são as questões 16, 17 e 18. Então, vamos lá? Pirâmides ecológicas representam níveis tróficos de uma cadeia alimentar em um ecossistema. Pode ser de número de biomassa ou de energia. A figura ao lado representa uma pirâmide de número, quantidade de indivíduos por metros quadrados. Então, eu tenho o indivíduo Z, o indivíduo Y e o indivíduo X, tá certo? Vamos ver o que é. Dê um exemplo de 3 comunidades X, Y e Z que possam compor essa pirâmide aí. Então, ela é uma pirâmide, deixa eu voltar lá, só um minutinho. Ela é uma pirâmide de número, né? Então, na pirâmide de número, eu vou estar levando em consideração a quantidade, né, de indivíduos.
Então, deixa eu só achar uma coisa aqui que eu tô procurando. Então, na letra A, pede aqui. Dê um exemplo de 3 comunidades X, Y e Z que possam compor essa pirâmide. Então, quando eu falei lá daquela pirâmide lá no Cerrado, lá na Caatinga, eu falei isso, né, lá no outro exercício. Por exemplo, Z aí, que é a base da pirâmide, ele pode ser representado por uma árvore, né? Ao segundo nível trófico, que vai se alimentar da árvore, podem ser pássaros, podem ser pulgões, por exemplo. E no caso de X aí pode ser uma única coruja, ou pode ser uma cobra, ou pode ser, no caso dos pulgões, joaninhas que se alimentam desses pulgões, tá certo? B. Explique por que essa figura não pode representar uma pirâmide de energia. Bom, ela não pode representar uma pirâmide de energia porque a energia nos ecossistemas ela é unidirecional e ela é sempre decrescente. Então, os produtores vão sempre armazenar uma quantidade de energia maior, transferindo parte dessa energia para os consumidores primários. Ele não consegue transportar mais do que ele produziu, porque quando ele produz, ele gasta, ele consome e reserva um pouco. Esse pouco que ele reservou é que fica disponível para o próximo nível trófico, ou seja, para o consumidor primário. O consumidor primário utiliza essa energia. Ele não disponibiliza 100% dessa energia para o próximo nível trófico. Por quê? Porque o consumidor primário também vai utilizar essa energia para metabolizar, para fazer seu corpo funcionar. Também vai perder parte dessa energia para o meio e aí vai armazenar só uma porção menor. E assim por diante. Então, as pirâmides de energia sempre vão ter sua base maior em relação aos outros níveis tróficos que também vão sendo decrescentes. Tá certo? 17. Estudos de fluxo de energia nos ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplos de seres vivos encontrados nesses ambientes, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são, então, nós estamos falando de um ambiente aqui onde nós vamos ter um manguezal, né? Onde nós vamos ter, além de seres da terra, alguns seres da água, como caranguejos, peixes e algas. Dentro desse grupo aí, né? Nós vamos ter, que é mais da terra, as aves e os insetos. E aí, quer saber qual desses, todos que foram citados, quais que contribuem diretamente para a manutenção da produtividade no ecossistema? Então, desses seres vivos, o que mais contribui são as algas. Por quê? Porque elas são a base da cadeia alimentar. Se as algas acabam, toda a produtividade acaba, tá? Então, produtividade é de quem produz. Quem é que produz energia? Plantas, algas, fitoplâncton, cianobactérias. Então, sempre esses seres estão mais relacionados com essa manutenção da produtividade. 18. A fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes, a energia solar é convertida em energia química, que juntamente com água e gás carbônico é utilizada para a síntese de compostos orgânicos, que são carboidratos, né? Os açúcares, as glicoses. A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores,
aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os seus próprios processos celulares, liberando CO2 para a atmosfera e água para a célula por meio da respiração celular. Além disso, grande fração dos recursos energéticos do planeta produzidos tanto no presente, biomassa, como em tempos remotos, combustível fóssil, é resultante da atividade fotossintética. As informações sobre a obtenção e transformação dos recursos naturais por meio de processos vitais de fotossíntese e respiração descritas no texto permitem concluir que a vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. Concorda? Por que isso vai estar certo? Porque apaga o Sol. O que vai acontecer com a Terra? As plantas deixam de fazer fotossíntese. E o que acontece com as plantas? Elas morrem. O que acontece com os animais que precisam de plantas para comer? Também vão morrer. O que acontece com os animais que precisam dos herbívoros para se alimentar? Eles vão chegar uma hora que a caça vai acabar, né? Os carnívoros serão os últimos a morrer, mas um a um eles vão sendo mortos pela falta de energia. Então, em última análise, sim, a vida na Terra depende do Sol, tá certo? Espero que essa aula não tenha ficado dúvidas, né? Mas, se ficou dúvida, eu espero uma mensagem sua lá no WhatsApp. Bons estudos, pessoal, e até nossa próxima aula.